Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Olá, torcedor goiano, seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, a casa do futebol goiano no YouTube. Inicio aqui mais uma edição dos Dois Toques. Outra vez tenho o prazer de receber aqui no Futebol 62 o Charlie Pereira. Olá, Charlie, tudo bem com você? Grande abraço para você, Jorge. Um abraço a quem nos acompanha aqui nessa comunidade de Futebol 62 que não para de crescer. Parabéns mais uma vez ao seu trabalho, à sua dedicação, né, da Ana Lívia, né, e dos vários outros nomes, né, que estão construindo aí, sem dúvida nenhuma, com muito esforço, com muita dedicação, né, o Futebol 62. Até outro dia, Charlie, você também faz parte disso, né? O André. Outro dia eu conversei com um compadre seu, não vou falar o nome dele, mas ele se mostrou bem otimista também. Imagino que nessas próximas semanas aí a gente vai conseguir trazê-lo aqui para o canal, que é um grande sujeito, né? Um grande sujeito, um grande comunicador. Faz dó ver ele fora da comunicação hoje. Charlie, mas falando aqui do nosso tema dessa edição do Dois Toques, o goleiro Tadeu, que havia perdido um pênalti no clássico contra o Vila Nova, ele que é o cobrador oficial do Mancini, né, vamos dizer assim, o número 1 nas cobranças, e perdeu agora 2 consecutivos, um contra o Remo, outro contra o Amazonas. Lógico que no futebol o Si não joga, mas eram pênaltis que poderiam ter dado ao Goiás mais 4 pontos na tabela de classificação. O Goiás empatou os 2 jogos com um gol, talvez pudesse ter vencido o jogo, né? Mudava, claro, o panorama do jogo naquele momento. Mas como é que você vê essa situação? Por exemplo, você, Charlie Pereira, você tiraria o Tadeu neste momento dessa condição de cobrador de pênalti, colocaria um outro jogador no lugar dele? Qual seria a sua reação se fosse você quem definisse esse ponto? Eu teria que ser o Mancini, né? O Mancini que pode decidir se ele continua ou não nessa condição de cobrador oficial. Então, Charles Mancini primeiro conversaria com o Tadeu, né? Saberia como está a cabeça do Tadeu. Acho que depois de 2 pênaltis consecutivos, né, em jogos em que o Goiás acabou tropeçando, tropeça diante do Remo, em casa, mesmo jogando fora, foi um tropeço para mim do Goiás, diante do pior time da competição, que é o Amazonas, o Lanterna, né? Resultados ruins, mas resultados que ainda mantêm o Goiás na ponta da tabela de classificação da Série A. Então, eu acho que o Mancini tem que conversar com o Tadeu. É o primeiro movimento que eu faria, né? Tadeu, são 2 pênaltis desperdiçados, o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Né? A conversa ou a responsabilidade, trazer o Tadeu para essa responsabilidade dessa decisão conjunta. Porque daqui a pouco, Juliésio, o Tadeu mesmo vai falar assim: ó, Mancini, eu não estou bem. Chegou o momento de deixar essa responsabilidade durante um determinado período com outro jogador. Eu vou continuar treinando, eu vou continuar me empenhando, né? Além do trabalho que eu faço como goleiro, que eu faço bem, né? Eu vou continuar treinando pênalti para daqui a pouco voltar a ser um cobrador oficial novamente, mas nesse momento vamos escolher outra pessoa dentro do grupo, né? Pode ser que ele tenha do Tadeu essa resposta, ou pode ser que ele tenha uma outra resposta do Tadeu, no sentido de que, olha, foram 2 erros, mas eu quero continuar nessa condição de cobrador. E se o Tadeu falar isso, Gerli, né, o Tadeu tem toda a moral que tem, líder que é, o melhor jogador do Goiás nos últimos anos. Poderia ser outro jogador, poderia ser o Anselmo Ramon, poderia ser o Messias, né? Que tivesse esses números que o Tadeu tem. Né? O Tadeu tem bons números na condição de cobrador, né? Eu manteria, eu não faria essa troca, não. Eu manteria o Tadeu como cobrador, se ele dissesse para mim, tá bem. Charlie, é assim, isso é muito psicológico, né? Lógico que aqui, e o que é psicológico, você nunca vai ter algo que comprove verdadeiramente, a não ser que a pessoa declare, né? Mas algo que é psicológico, a gente tem uma impressão e fala sobre essa impressão. Uma impressão que me deu nessas cobranças do Tadeu é que aqueles pênaltis que tinham uma carga emocional maior, ele acabou perdendo.
Por exemplo, ele erra um pênalti contra o Vila, que é um pênalti que tem uma carga emocional diferente. Era um jogo que o Goiás estava perdendo, dentro da Serrinha, um tabu, muito tempo sem ganhar do Vila. Ele perde o pênalti. O pênalti contra o Rangel, que é um cara que trabalhou com ele, e é nítido que os dois não têm uma amizade. Né? Os dois fazem questão de dizer isso, que tem um respeito profissional, mas que não tem amizade. Ele perdeu o pênalti. E esse último contra o Amazonas é um pênalti que ele bateu depois de ter perdido o outro. Né, um outro pênalti, assim, num espaço muito curto de tempo. Então, é uma impressão que eu tenho, mas como eu disse, é uma situação que não tem como comprovar. Quando a gente não está no ar, né, Charlie, assim, você já fez tantas jornadas, eu também já fiz tantas jornadas, mas ontem eu não estava no ar, mas a gente pensa como se estivesse, né? Tem hora que dá aquela vontade de falar. E quando surgiu o pênalti para o Goiás? Sim. Eu tenho muito isso ao ouvir aqui o Futebol 62, os debates, ou então tá ouvindo outro veículo de comunicação, vendo um programa na televisão, lá no rádio, né? Eu sempre fico assim, ó, se eu tivesse lá, eu ia fazer essa confusão, eu ia colocar essa dúvida no meu companheiro de bancada, eu ia retrucá-lo assim, eu ia concordar, eu ia discordar, a gente sempre tem esse exercício. Exatamente, a gente não perde isso. E ontem, quando saiu o pênalti, eu falei assim, se eu tivesse numa jornada, só que eu diria para pôr outro para bater. Antes da Colocar outro cara cobrança? ontem para bater. Não, antes da cobrança. Antes da cobrança. Quando saiu o pênalti que ele veio caminhando, eu falei assim, eu colocaria hoje, eu colocaria outro, sendo o treinador. Por quê? Porque eu acho que havia um risco de você abalar o Tadeu, como abalou nessa situação. Coloca outro, porque o pênalti estava muito perto um do outro, Charles. O outro pênalti aconteceu há 3 dias, 4 dias, sabe? Eu teria colocado outro, o Elton Rato, que é um bom batedor de pênalti, o Anselmo Ramon, que sempre bateu pênalti na vida dele, e eu teria colocado, no jogo de ontem, eu teria colocado outro. Justamente assim, para você, não para tirar o moral do Tadeu, nem nada, mas para preservar o Tadeu. Eu acho que naquele momento de ontem, se eu tivesse numa jornada, eu teria falado isso, põe outro para bater, não coloca ele. Que o outro talvez pudesse errar, pudesse fazer, mas você dava um espaço maior para o Tadeu, sabe? Porque o psicológico. Você vai se lembrar de um jogo muito emblemático, Charlie, você e o torcedor esmeraldino, aquele jogo de 2007 do rebaixamento Goiás e Inter. O Paulo Baia sempre foi um excelente cobrador de pênalti, sempre. Aí você lembra naquele dia, teve um pênalti pro Goiás, era um pênalti importantíssimo, o jogo acabando, aquele jogo contra o Internacional no Céu Dourado. O Baia bateu, o Klemer pegou. O juiz mandou voltar. O Baia bateu, o Klemer pegou de novo. O juiz mandou voltar. Aí na terceira cobrança, o treinador, não, põe outro para bater. E olha que o Paulo Baia era um cara assim, só que tem hora que mesmo os grandes, Charlie, né, O eles Elton, têm, né? isso, aí o Elson bate o terceiro e faz. Então, assim, eu acho que tem momentos que você precisa ter essa leitura, sabe? E ontem eu teria colocado um outro para bater. E nesse momento, em cima dessa linha que você citou, Recentemente, isso no Atlético aconteceu, né? O Atlético, esse ano, teve uma sequência de muitos batedores perderem pênaltis, principalmente ali no início do ano. E recentemente, contra o Paysandu, teve um pênalti, o Caio Dantas pega a bola e bate, né? O goleiro defende, só que existiu invasão. E aí, ele nem teve a oportunidade de bater o segundo, como disse, você destacou do Paulo Baier, né? O Marcelinho pega a bola, faz a cobrança e acaba fazendo o gol. isso, e o Atlético tinha perdido 4 pênaltis seguidos, né? E aquele seria o quinto. E 4 com jogadores diferentes, que o Atlético não repetiu nenhum jogador nesses erros. O Haldner, que tinha errado, o Haldner e o Charlton tinham errado uma cobrança daquelas decisivas, que o Atlético inclusive venceu, né, pela Copa do Brasil, e eles erraram também no tempo normal. Então, assim, eu acho que tem momentos que você precisa fazer isso. E eu faria isso com o Tadeu agora, sabe, Charlie? Eu não ia cortar a carreira do Tadeu de batedor de pênalti, mas eu daria um tempo para ele. Sabe? E não é porque o Tadeu é um goleiro, tá bem, Charles? Assim, porque às vezes o cara, o goleiro não tem que bater pênalti, eu não tenho nada contra o goleiro bater pênalti. Eu acho que o cobrador tem que ser bom, independente da posição que ele joga. Eu já vi grandes zagueiros batendo pênalti,
eu já vi meio-campistas que batiam pênalti muito bem, volantes, laterais que batiam pênalti muito bem, então não me importa a posição, não. Isso que eu falo pro Tadeu, para mim valeria para qualquer outro jogador, por exemplo, se fosse o Anselmo Ramon batendo na mesma situação do Tadeu, o Rato, ou qualquer outro, nesse momento eu daria aí o espaço para mesmo de uma cobrança, duas cobranças, ou então deixava o cara bater numa situação, por exemplo, o jogo tá 2-0, ó, pênalti, deixa o cara bater. Aí deixa o Tadeu bater para ele reconquistar a confiança com o jogo já mais encaminhado, sabe? Eu faria isso agora, porque é o seguinte, tem o lado individual, Charles, mas tem o lado do grupo. Tem um lado do grupo. E para o grupo, o fundamental nesses dois jogos era o Goiás ter feito o gol, independente de quem tivesse marcado. Agora, o Mancini vai ter esse papel, né? Acho que o Mancini ali no dia a dia, concentração, treinos, conversas, diálogos, né? Ele pelo menos na entrevista pós-jogo, na entrevista ali ainda no calor, né, dos resultados, ele já assinou com essa situação de talvez daqui a pouco ter outro cobrador no primeiro momento e daqui a pouco o Tadeu volta a essa condição, né? Certamente será questionado na próxima entrevista aí do Mancini, né? E eu imagino que essa vai ser a decisão, né? Você me perguntou ali no início o que eu faria, né? Mas olhando o que a gente já tem de elementos, que é, né, pós-jogo a declaração do Mancini, eu imagino que ele vai escolher nesse momento agora um outro cobrador. Então, sábado que vem contra o Operário, marca da Cal, pênalti a favor do Goiás, vai outro jogador. Eu também imagino que isso vai acontecer até pela, como você citou, por essa fala do Mancini. E isso, né, Charlie, é uma coisa comum que acontece com batedores. Eu me lembro do Gabigol, que é um cara que é acostumado muito a bater pênaltis, passar por essa situação. O Veiga do Palmeiras, né, o Rafael Veiga, me lembro que ele perdeu 2 pênaltis seguidos e ele começou a ser muito questionado pela torcida do Palmeiras. Estou falando assim, isso não é questão porque o Tadeu é um goleiro. Isso acontece com os batedores de pênalti. O Zico, né, que era um dos caras mais elogiados por cobranças de pênalti, né? Nunca tinha errado um pênalti na carreira dele, ele errou numa Copa do Mundo, né? Vai entender. Errou numa Copa do Mundo, num jogo que poderia ter feito o Brasil eliminar da França lá em 1986. Então, assim, isso não é questão de qualidade de craque, de jogador, até porque grandes craques já perderam pênalti. Roberto Baggio já perdeu, Ronaldo já perdeu, Romário nem era um grande batedor de pênalti, né, Charlie? Eu não achava o Romário um grande batedor de pênalti, perdia vários, inclusive. Então, sim, isso acaba acontecendo e o Tadeu está passando por isso agora. O Tadeu, ele é, sem dúvida nenhuma, assim, uma sumidade dentro do elenco do Goiás. É um goleiro que tem muita personalidade, né? Quando você citou aí sobre essa questão de pressão, né, eu acho que desses 3 pênaltis aí que ele errou, né? Sem dúvida, talvez o ambiente mais pressão foi aquele clássico contra o Vila, né? Ali, né, o Goiás já perdeu o jogo, né? Por 1-0, tem o pênalti, né? Por tudo que é o contexto de um clássico, esse tabu aí que incomoda o torcedor do Goiás, sem dúvida nenhuma, jogo na Serrinha, então é o ambiente de pressão. Mas o pênalti contra o Marcelo Rangel, sem dúvida nenhuma, também pela relação pouco amistosa de ambos ali, né? Ficou ali ali virou um jogo à parte, né? Virou uma decisão à parte entre Tadeu e Marcelo Rangel. Exatamente, mas vamos ver, né? Quando tiver o próximo pênalti para o Goiás, sem dúvida vai ser um momento de muita expectativa, Então, né? Uma Juliano, grande expectativa. então aquela situação, tá ganhando por 2 gols de diferença, tá com o resultado, digamos, garantido, teve um pênalti, coloca o Tadeu, até para, Eu também né, fazendo colocaria. gol, né, tira esse peso, tira essa sequência ruim, essa oscilação, como o Goiás está Exatamente. vivendo aí no campeonato. Isso tem outros esportes a gente vê, né, Charles? Às vezes, por exemplo, o jogador ali naquele arremesso livre no basquete, tem dia que o cara parece que perde a mão, craques assim, não entra, e aí de repente ele consegue fazer um e a coisa estabiliza novamente. Mas você, torcedor esmeraldino ou de outro clube, também pode opinar que você manteria o Tadeu cobrando pênaltis, você daria um tempo para ele, você não deixaria ele bater mais.
fique à vontade para fazer a sua colocação aqui, seja concordando com o Charlie e eu, seja discordando da gente, o espaço aqui é bastante democrático. Muito obrigado, Charlie, mais uma vez por participar com nós aqui no Dois Toques, no Dois Toques no Futebol 62. Abraço, Juliette, abraço a todo mundo que nos acompanha. Um grande abraço para você e um grande abraço para você, internauta. Rumo agora aos 12 mil inscritos, felizmente o nosso canal vai crescendo aí, todo dia ele cresce um pouquinho. E eu agradeço muito a você que faz parte dessa história. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.